Uhum. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui, mais uma vez, no perfil da Fábio, para fazer uma live bem especial para vocês, tá? Nossa live começa às 19h30, mas eu entrei um pouquinho antes, que é o tempo que vocês vão chegando, o tempo que a gente vai conversando, tá? Vou pedir um favor para vocês, só para vocês me darem um ok, se a imagem e o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir e se vocês estão conseguindo me ver direitinho. Vocês podem me dar esse retorno, por favor? Só para eu saber se tá tudo ok aqui, para quando a gente começar não ter nenhuma intercorrência na nossa live. Quem puder me dar um retorno aí, por favor, tá bom? Vocês que estão chegando, gente, vocês são de onde? Qual... Tudo perfeito, ótimo. Obrigada, Kelly. Gente, vocês são de onde? Qual estado? Qual país? Qual bairro? Deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Gabriela Mailes, sou responsável pela Mailes Sabor Confeitaria. Sou aqui do Rio de Janeiro, carioca. E hoje, mais uma vez, estarei aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e das minhas técnicas, tá bom? Olha, Minas Gerais, que legal! Sejam muito bem-vindos. São Paulo, sejam muito bem-vindos, tá, gente? Tem algum carioca aí? Eu sempre pergunto, sempre aparece um carioca ou uma carioca. Sempre aparece. Será que já tem? Gente, nossa live de hoje é um produto muito simples de fazer, tá? E também muito fácil de a gente vender, muito fácil de comercializar. Porque a gente pode adaptar ele para várias épocas festivas, tá? Para várias datas comemorativas. E isso é muito bom, né? Vem a Páscoa aí agora, né? A gente já tá perto, acabou Natal, a confeiteira já começa a falar em Páscoa, né? Então, é um produto que você consegue adaptar para época de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Você consegue fazer também para poder vender para festa, né? A gente tá falando do mini cake donut, tá bom? Gente, se eu chegar um pouquinho assim perto, é pra mim ler os comentários pra eu poder responder vocês, tá? Fiquem à vontade, pode perguntar, podem interagir. Eu não gosto de falar sozinha, tá? Eu gosto da interação de vocês, tá bom? Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já, daqui a 4 minutinhos a gente vai iniciar com o conteúdo aqui na live, tá bom? E aí, como eu estava falando, a gente vai fazer o mini cake donut, tá? E hoje nós vamos fazer eles coloridos, gente. As crianças amam, 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 amam. Fica a coisa assim mais linda. E nós vamos usar, é claro, os produtos maravilhosos da Fábio. Nós estaremos usando o aroma e o corante em gel, tá? Na hora que eu for utilizar eles no preparo, eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. Em qual receita que você pode usar, qual é a característica principal dele. E vamos falar um pouquinho dos outros produtos da Fábio também, tá? Agora me responda aqui, quem aqui já utiliza os produtos da Fábio? Coloca aí nos comentários pra mim saber quem já utiliza os produtos da Fábio. Seja o corante em gel, seja o corante para chocolate, Kelly trabalha, seja os aromas, seja os aditivos, né? A gente tem emulsificante, a gente tem a glucose, a gente tem o álcool de cereal. Quem aí já trabalha com os produtos da Fábio? A Kelly eu já vi que trabalha, né, Kelly? Muito bem. Kelly pode comprovar o que eu tô falando, né, Kelly? Os produtos da Fábio são maravilhosos. Mais alguém trabalha com os produtos da Fábio?
Mais alguém aqui já comercializa mini cake donut? Já trabalha com este produto? Gente, esse produto, ele é maravilhoso. Eu confesso que eu tive um pouquinho de resistência até colocar ele no meu cardápio, né? Mas aí, conforme os clientes foram pedindo, né? Eu fiz os testes e vi que realmente valia a pena. Tanto por questão de produção, que é um produto que é fácil de fazer e não demora muito, e em questão também de lucro, né? É um produto que ele tem um custo bem baixinho, então a gente consegue ter um lucro bom com esse produto. E o outro ponto principal também que eu falei pra vocês, que não adianta a gente ter um produto que seja fácil de fazer, que tenha um lucro bom e que ele não seja vendável, né? Então, o mini cake donut a gente consegue fazer isso que eu falei pra vocês, adaptar ele em qualquer data comemorativa, além das festas, né? Então, eu trabalho com bolo, com doces, por encomenda. E trabalho também com produtos para revenda, né? Principalmente o brownie. Trabalho com brownie para revenda. Além disso, ministro aulas e cursos no ramo de confeitaria. Tenho e-book, enfim. E eu também, a gente presta... Fazendo assim, gente, pra mim poder ler, tá? E a gente também presta serviço para salões de festa. Então, um dos produtos que eu forneço pro salão de festa são os mini cake donuts, que os clientes contratam, né, compram para usar como lembrancinha na festa. Então, assim, uma lembrancinha que é linda, gostosa. E além disso, também você pode utilizar para decorar a sua mesa, né? Fica lá os cake donuts bem bonitinho pra decorar. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre embalagem também, vou mostrar pra vocês algumas opções de embalagem que a gente pode utilizar, tá bom? Tudo bem tranquilo, tá, gente? Podemos começar? Beber água, né? Tem que hidratar, né, gente? Fala bastante, tem que hidratar. Sim, Adriana, muito bem. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer aqui metade da receita, tá? Para vocês fazerem a receita inteira, é só vocês dobrarem a quantidade. Então, se a gente usa 50 ml de leite, para a receita inteira você vai usar 100 ml. Se a gente usa um ovo, para a receita inteira você vai utilizar 2 ovos, tá? Então, aqui eu vou fazer meia receita. Essa receita que eu uso, a metade, ela rende em média de 17 mini cake donuts, tá? Isso é uma média, porque vai depender também um pouquinho da quantidade que você colocar na cavidade da maquininha, mas em média é 17 unidades, tá bom? A gente pode fazer tanto o sabor tradicional, né, de baunilha, como a gente pode também saborizar essa massa, tá? A gente pode fazer, ó, a gente pode utilizar aqui os aromas da Fab. Hoje aqui eu tenho baunilha branca, que é o que a gente vai utilizar na nossa receita, tá? Ó, laranja, limão e pistache, tá? Então, além de dar um aroma à nossa massa, ele também vai dar sabor, tá bom, gente? Então, olha, esse aroma é maravilhoso. Sabe aquele cheirinho de bolo quentinho quando tá saindo? É esse cheirinho que o seu donut vai ficar, tá? Então, hoje nós vamos utilizar o de baunilha branca, que a gente vai fazer a massa tradicional de baunilha, tá bom? A gente pode fazer de chocolate, pode fazer de laranja, pode saborizar com o que vocês quiserem, tá bom? Uma massa que a gente consegue diversificar bastante, tá? Gente, se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá bom? E conforme vocês forem gostando da live, ó, vai dar um tap-tap aí, vai curtindo, compartilha pra sua amiga, confeiteira, compartilha pra quem você quer que faça essa receita pra você, tá bom? E vamos lá. Então, a gente pode bater essa massa no liquidificador ou a gente pode bater na mão mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui da forma mais prática pra vocês não terem desculpa de que, eu não tenho utensílio, eu não tenho as coisas pra poder fazer. Então, você amanhã consegue fazer essa massa aqui de mini cake donut, tá bom? Deixa eu botar aqui os corantes do lado que a gente vai utilizar. Então, aqui eu tenho um bowl, né? Um recipiente, uma bacia, uma tigela, que você tiver aí na sua casa, tá? Nós vamos bater com o fouet, tá? Ó, nós vamos utilizar o fouet. Primeiro, a gente vai bater os líquidos, tá?
que é aqui, ó. Eu já deixei tudo proporcionado aqui, tá tudo separadinho. Então, aqui eu tenho o leite e o óleo, tá? Então, aqui eu tenho 50 ml de leite e 30 ml de óleo, ok? Temperatura ambiente, tá? Não precisa esquentar, nada disso. 50 ml de leite e 30 ml de óleo. Lembrando que aqui eu estou fazendo meia receita, tá bom? Você querendo fazer a receita inteira, você dobra a quantidade, tá? Então, eu vou colocar aqui o óleo e o leite. Ok? Aqui eu tenho um ovo, tá? Um ovo. E eu vou adicionar também o aroma de baunilha branca, tá? Então, aqui eu gosto de colocar uma colher, tá? Para meia receita mesmo, ó. Para poder ficar bem aromático e bem saboroso, gente. Ó, uma colher, tá vendo? Uma colher de sopa, tá? E agora nós vamos misturar com o fouet. Bem simples, tá? Ó. E aí a gente vai dando batidinha. Gente, já tá subindo o cheirinho aqui, maravilhoso. E a gente vai dando batidinhas aqui com o fouet, tá? Gabi, não quero ficar aí fazendo musculatura, tá? Fazendo exercício. Bate no liquidificador, sem problema algum. 2 minutos no liquidificador, tá? Mas aqui eu tô fazendo dessa forma pra vocês verem que também dá pra fazer assim, tá bom? Ó, você bate até criar uma espuminha, tá? E aí agora eu vou acrescentar o açúcar. Aqui eu tô usando o açúcar refinado, tá bom? 90 gramas de açúcar refinado. Vou misturar novamente. Para homogeneizar o açúcar aqui na mistura. Agora, eu vou entrar com os secos. O que são os secos? A farinha de trigo e o fermento, tá? Então, agora a gente entra com os secos. E aqui, ó. Sempre peneirados, tá, gente? Então, aqui eu já tenho, ó, farinha de trigo e o fermento, ok? Gente, se estiver indo muito rápido, vocês vão me avisando aqui, tá? Que eu diminuo aqui. Falo mais devagar, vou mais devagar. Se tiver ok assim, a gente continua nesse ritmo, tá bom? Dá um feedback aí de vocês, por favor. Até aqui, tudo bem? Até aqui, vocês estão entendendo? Tá tudo certinho? Alguma dúvida? Quem tá gostando da live, curte a live aí, gente. Quero ver coraçãozinho subindo aqui na tela, hein? Ó, e agora com o fouet novamente, eu vou misturar a farinha e o fermento, tá? Pra agregar. Quanto de farinha? Eu não falei quanto de farinha, né? Deixa eu olhar minha colinha aqui. 130 de farinha de trigo. E 10 gramas de fermento, tá? 130 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento. Gente, olha isso, e a nossa massa está pronta. Vocês acreditam nisso? Somente isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Somente isso, a nossa massa está pronta. Olha aqui, ó. Ela fica assim bem fluidazinha, tá? Ó, mas está bem lisinha, tá vendo? Olha aqui, que perfeita essa massa. E aí, aqui eu já poderia colocar na minha maquininha de donut pra fazer, tá? Só que, para esse cake donut ficar ainda mais lindo, ainda mais maravilhoso, nós vamos colorir. E como nós iremos fazer isso? Vou separar aqui, ó, no olho mesmo, tá? Um pouco de massa em cada recipiente, pra gente poder tingir essa massa, tá, gente? Olha que massa bonita, vocês estão vendo? Tá bem lisinha, tá dando pra vocês verem?
não demorou nem 5 minutos, né, gente, pra gente fazer essa massa. Olha que maravilha. Falei pra vocês que é rápido de fazer e fácil, né? Então, primeiro, recapitulando a receita, tá? Primeiro, nós batemos os líquidos, que foi 30 ml de óleo, 50 ml de leite, temperatura ambiente, com um ovo, tá? Depois, nós acrescentamos o açúcar, 90 gramas de açúcar, açúcar refinado. E aí misturamos, tudo misturando com fouet. E aí misturamos. E depois nós acrescentamos os secos, que foi 130 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento, tá? E também colocamos, junto com os líquidos, o aroma de baunilha branca, tá bom? E aí eu gosto sempre de colocar o aroma nessa hora que a gente coloca o líquido. Se você for fazendo liquidificador, é o mesmo processo, tá? O líquido, dá uma batidinha, depois acrescenta o açúcar. Eu não gosto de bater no liquidificador a parte da farinha de trigo. Então eu bato a parte líquida, a açúcar, depois eu retiro, boto num bowl e a farinha de trigo com o fermento eu gosto de misturar com o fouet, tá? Muito bem, então aqui nós dividimos em 3 porções. E aí, o que nós vamos fazer agora, meus amores? Nós vamos utilizar o corante em gel maravilhoso da Fabi. Aqui eu separei 3 cores, né? Que é o lilás, o azul e o super vermelho. Fui confirmar as cores, né? Pra mim não falar errado. Então aqui nós temos lilás, azul, super vermelho. Foram as 3 cores que eu escolhi. Mas tem uma infinidade de cores, tá, gente? Esse daqui... Deixa eu ver se tá aberto aqui. Tá. Esse daqui é o tamanho maior, tá? É o de 60 gramas. Mas a gente também tem o menorzinho aqui, ó. Que é o de 25 gramas, tá? Então você pode comprar ou do tamanho maior ou do tamanho menor, ok? E esse corante em gel, a gente utiliza ele em várias coisas. A gente pode utilizar na pasta americana, a gente pode utilizar no chantilly, né, que é o mais utilizado. A gente vai utilizar aqui na massa do cake donut. A gente pode utilizar na massa de docinho, na massa de bolo. Então, assim, em várias... a gente tem várias opções para poder utilizar os corantes, tá? Ó, super vermelho, azul e lilás. Agora, com relação à quantidade, Gabi, quanto que eu coloco de corante? Gente, aqui vai muito no olho, tá? Então, assim, não precisa colocar uma quantidade muito grande. A gente coloca, mistura bem e vê se tá no tom que a gente quer. Lembrando que, quando a gente for colocar na máquina para assar, a coloração ela vai mudar um pouco, né? Porque ela vai assar. Então, vai alterar um pouquinho a coloração de como está aqui na massa, tá? Com relação ao tom. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos colocar o lilás. Deixa eu passar, botar esses pra cá. Gente, até aqui tudo ok? Alguma dúvida? Pergunta aí, pra me responder vocês. Ó, coloquei de 4 a 5 gotinhas, tá? Quem tá gostando da live, curte a live. Não tô vendo curtida de vocês aí, gente. Quem quiser encaminhar, compartilhar, fica à vontade, hein, gente? Quero ver aí coraçãozinho subindo na tela, hein? Ó, ficou um lilás bem clarinho, tá vendo? Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem a diferença. Ficou um lilás bem clarinho. Eu quero um pouquinho mais forte, então eu vou botar mais um pouquinho de corante, tá bom? Botei mais 3 gotinhas do corante. Boa noite. Boa noite, Aparecida. É Aparecida? Acho que é, né? Seja bem-vinda. Estamos fazendo mini cake donut. Ok, agora vamos tingir. Gente, eu sou apaixonada por vermelho. E esse vermelho aqui, ele é maravilhoso. Sabe aqueles bolos que vocês veem de chantilly, com aquele vermelho lindo, perfeito? É esse aqui, gente. Eu amo demais. 1, 2, 3, 4, 5. Amo! Esse super vermelho, ele é perfeito. Ele tem uma pigmentação maravilhosa. De verdade. Quem aí trabalha com bolos decorados, tem dificuldade em chegar no tom de vermelho, use esse aqui da Fabi que você não vai ter dificuldade. Porque tem gente que primeiro tinge de laranja, faz um fundo, pra depois chegar no vermelho, né?
Com a Fábio não precisa nada disso, gente. É praticidade. Ai, olha que cor linda, meu Deus. Mexer bem aqui embaixo, né? Eu sou suspeita pra falar de vermelho, porque eu sou apaixonada por vermelho, gente. Tudo meu é vermelho. Meu casamento foi vermelho. Minha festa de 15 anos foi vermelho. Meu chá de panela foi vermelho. A textura do meu quarto é vermelha. Eu amo, gente. Amo demais. Amo, amo, amo. Ó, olha aqui, que cor linda. Olha essa massa, gente. Que linda. Perfeita, maravilhosa. O que é isso? Nós estamos fazendo receita de mini cake donut. Aqui são a massa. Eu dividi em 3 porções, porque nós estamos tingindo a massa, para que os cake donuts eles sejam coloridos, tá? E nós estamos utilizando os corantes da Fábio, corante em gel, tá bom? São corante pra... Não, esse daqui não é para chocolate, tá? A Fábio também tem a linha exclusiva de corantes para chocolate, tá bom? E também tem uma outra linha, que é a linha que eu sou apaixonada, muito apaixonada, que é o Neocolor. O que acontece? O corante soft gel, ele é hidrossolúvel. O que significa isso, Gabi? Ele é pra gente usar em substâncias à base de água, tá? Água. Então, massa de bolo, massa de docinho, a gente pode usar o chantilly, a gente pode usar o soft gel. O corante específico para chocolate, ele é lipossolúvel. O que significa isso? Que ele é para utilizar em substâncias à base de gordura, como é o caso do chocolate. Se eu pegar um chocolate, se eu pegar uma cobertura fracionada e eu colocar um corante hidrossolúvel, eu vou perder aquele chocolate, porque eles são incompatíveis, tá? Então, por isso que existem os corantes específicos para chocolate, que é justamente por causa disso, de hidrossolúvel e lipossolúvel. Porém, a Fábio, como ela é maravilhosa, ela tem uma linha que é chamada Neocolor, tá? Eu vou pedir pro meu esposo pegar pra mostrar pra vocês. William, por favor. O Neocolor, que nada mais é do que a junção das duas coisas. Ele é tanto lipossolúvel como hidrossolúvel. Então, pega a caixinha de corante aqui pra mim, por favor. Então, você pode usar o Neocolor tanto no chantilly como no chocolate. Você pode usar o Neocolor tanto na massa de bolo quanto na cobertura fracionada. Olha que maravilha, gente. Vocês já conheciam o Neocolor? Vocês já sabiam disso? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, tá bom esses dois. Olha aqui. Ó, esse daqui é o Neocolor. Vocês estão vendo que o Neocolor, ele é mais gordinho, tá vendo? A embalagem dele é mais gordinha. Ó, se você for comparar, esse aqui é o soft gel, tá? E esse aqui é o Neocolor, tá vendo? Que a embalagem dele, apesar de que vem escrito, mas a embalagem dele é menorzinha, ó. E ele é mais gordinho, tá vendo? Esse daqui, o Neocolor, ele é lipossolúvel e hidrossolúvel. Então, esse daqui você pode utilizar no chantilly, no chocolate, na massa de bolo, na pasta americana, na massa de docinho, na cobertura fracionada, tá? Esse aqui você pode usar em qualquer receita, tá bom? Esse aqui, gente, é meu xodó. Eu amo o Neocolor. Tem para chocolate? Tem. E tem a linha específica de corante de chocolate. Vou pegar e vou mostrar pra vocês também. William, por favor. Pega essa caixinha que tem aí dentro do armário, que tem o coisinha aí. Dentro do armário lá dele, aquela quadradinha. Enquanto ele foi pegar, eu vou tingir a outra aqui, porque a gente não pode esquecer que essa massa aqui tá com o fermento, né? Então a gente tem que levar ali pra assar. Vocês já sabiam, gente? Esse que você mostrou também é o Neocolor. Ó, o Neocolor é esse gordinho aqui, tá? E aí tem diversas cores, tá? Neocolor. Esse é tanto lipo quanto hidrossolúvel. Tá, Vânia? Esses daqui, eles são o soft gel, o tamanho maior e o tamanho menor. Esse daqui eu não posso utilizar em chocolate, porque ele só é hidrossolúvel, em substâncias à base de água. E o chocolate é à base de gordura, tá? Deixa eu pegar agora aqui. Foi. Ok?
E esse daqui é o corante específico para chocolate. Esse aqui eu posso usar só em chocolate, tá, gente? Ó, vocês podem ver que o que é para chocolate, a tampinha é marrom. É claro, tem todas as informações aqui, tá, gente? Ó, corante em pó para chocolate, ok? Mas para vocês identificarem mais rápido, mais fácil, ele sempre tem a tampinha assim marrom, tá? De chocolate. E tem como se fosse um chocolatezinho derretido aqui, tá vendo? Aqui, ó, na embalagem, tá? Esse daqui é específico para chocolate, ok? Foi, gente? Sanei a dúvida de vocês? Ou alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, pode perguntar que eu explico de novo, eu mostro de novo, tá? Que a massa aqui tá crescendo. Podem perguntar, tá bom? Fica à vontade. Quem entendeu, quem gostou da explicação, dá uma curtida aí na live pra mim ver que vocês entenderam. Gente, vocês estão muito quietinhos, hein? Fala aí comigo, eu gosto de interação, Fala aí comigo. Tem mais alguma dúvida? Beleza, agora eu vou chegar esse aqui pra cá. Quem tiver dúvida pode perguntar, tá, gente? Ó, e aqui pra gente fazer esse mini cake donut, a gente precisa da maquininha de donut, tá? Que é essa daqui, ó. Tá bom? Esse é um dos modelos, tá? Tem outros modelos também. Essa aqui foi bem baratinha. Comprei na Shopee. Foi bem baratinha, tá, gente? Então, esse aqui é o modelo que eu tenho, tá? O que nós precisamos fazer primeiro? Nós precisamos usar desmoldante, tá, gente? Porque se a gente colocar a massa direto ali na máquina, vai grudar tudo. Você não vai conseguir tirar. Então, a gente precisa utilizar o desmoldante tanto na parte de baixo da maquininha como na parte de cima, tá? Então, eu vou espirrar aqui o desmoldante. Não precisa ser muita coisa, porque senão vai ficar muito gorduroso. Mas é importante que pegue em toda a cavidade da maquininha, tá? Então, o desmoldante, a gente tem que dar uma certa distância para espirrar. Se a gente espirrar muito em cima, vai concentrar muito num local só. E não é isso que a gente quer, tá? Então, ó, dá uma espirradinha assim e assim, ok? Vocês viram aqui, né? Desmoldante passando aqui na frente. E aí, você vai fechar a sua maquininha e você vai ligar ela. Vai deixar uns 2 minutinhos ligada para depois a gente colocar a massa, tá? Deixa eu ligar aqui na minha tomada. Liguei. Você já coloriu a massa? Sim, colori a massa, Vânia. Ó, utilizamos o corante soft gel super vermelho, soft gel lilás, desmoldante, e o soft gel azul. Aqui na massa eu também poderia ter utilizado o Neocolor, tá? Sem problema algum. Também poderia ter utilizado, ó, o Neocolor, tá bom? Vou deixar 1, 2 minutinhos aqui, ela esquentando. E aí nós vamos colocar a massa. Como que nós podemos fazer? A gente pode utilizar a manga de confeitar, tá? E aí, geralmente eu utilizo a manga quando eu faço, por exemplo, tudo de uma cor só, ou sem estar colorido. E aí é mais prático, né? Uma quantidade maior. E aí a gente coloca a massa aqui e vai depositando nas cavidades da maquininha. Mas como aqui eu fiz pouca quantidade e fiz 3 cores diferentes, e eu quero mostrar pra vocês que com o que você tem em casa você consegue fazer, eu vou utilizar a colher mesmo, tá? Então, eu vou depositar com a própria colher na cavidade da maquininha, tá bom? Então, agora, ó, já deixei uns 2 minutinhos. Cuidado que a maquininha tá quente. Vou botar aqui pra vocês... Vocês estão conseguindo ver, gente? Aqui, ó. E aí, eu vou depositar aqui, ó, na cavidade da minha maquininha, tá? Ó. Tomando cuidado pra não deixar sujar do lado de fora, porque senão atrapalha a gente na hora de tirar, tá? E eu já sujei ali, eu vou limpar. Então, assim, com a manga de confeitar, é muito mais rápido, né? Muito mais prático. Mas eu quero mostrar pra vocês que com a colher também dá. De repente, Gabi, eu tenho aquelas bisnaga, né? Igual de ketchup, de maionese. Você também pode utilizar aquilo ali pra encher as cavidades, tá bom? Pode ser também. Ou, de repente, ó, você quer vir já virar assim, ó, o potinho? Também pode. Ó.
tá? E aí, foi. Então, gente, ó, do jeito que você achar melhor, tá? Do jeito que for mais prático, mais fácil pra você, tá? Eu tô falando várias formas que dá pra vocês fazerem, porque às vezes a gente vê assim, em alguns vídeos, algumas aulas, e vê o profissional fazendo só de uma forma. E às vezes ele não fala, a gente acha que só dá pra fazer se for daquela forma. Se não for daquele jeito, a gente não consegue fazer. E não é assim, tá? Então eu gosto de falar todas as formas possíveis que a gente consegue fazer. Ok? E aí, é bem rapidinho, gente. Não demora, tá? Pra ele assar. Mais ou menos uns 3, 4 minutinhos. Tem gente que gosta de tirar ele com um palitinho de churrasco. A gente vai precisar virar ele, tá? Tem gente que gosta de tirar com palito de churrasco. Pega os 2 palitos assim e vira. Eu não me adaptei muito dessa forma, não. Eu gosto de levantar ele com garfo e virar ele mesmo com garfo, tá? E é o que eu falei. É da forma que você se adaptar. Da forma que for melhor pra você, tá? Carol, como fazer essa massa? Nós fizemos a massa no início da live, mas eu vou repetir pra você, tá? Deixa eu só pegar o garfinho aqui. Eu vou repetir pra você. Primeiro, nós batemos os líquidos. Foi 50 ml de leite, 30 ml de óleo e um ovo. Você pode bater no liquidificador ou na mão mesmo. Se for na mão, o ideal seria bater com o fouet, tá? Ó, aqui eu já vou abrir pra ver que tá saindo fumacinha. Tá ficando lindo, gente. Olha isso. Olha esses donuts de azul, coisa mais linda. Meu Deus. E aí, você vai bater os líquidos até ele virar uma espuminha. Depois você vai acrescentar açúcar. 90 gramas de açúcar. Bate mais um pouco. E aí você também, junto com os líquidos, você coloca o aroma, tá? Nós utilizamos o de baunilha branca. Cadê? Aqui. De baunilha branca da Fábio. Tá? Mas a Fábio tem várias outras fragrâncias. Tem de pistache, tem de banana, tem de rum, tem a baunilha preta, tem de limão, tem várias, tá? E aí depois você entra com os secos, que é o quê? A farinha de trigo e o fermento. São olhando minha cola, 130 de farinha de trigo e 10 gramas de fermento, tá? E aí misturou ali, depois a gente vem pra maquininha. E aí, se você for colorir também, depois da massa pronta, você utiliza os corantes da Fábio para tingir, tá bom? Gente, ó, vocês estão conseguindo ver, né? Que lindo! Agora nós vamos virar eles, tá? Então, eu venho aqui, ó, devagarzinho com o meu garfo. Vem, meu filho. Aí, ao vivo, gente, tudo acontece, né? Ó, a gente dá uma viradinha. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente assa, altera um pouquinho a coloração? Mas é normal, tá? Porque a gente tá assando, né? Gente, daqui a pouco eu olho os comentários. Deixa eu só virar aqui os donuts pra não queimar. Que tem uns bonitos ali que já grudou. Mas faz parte, né, gente? Se é pra vocês verem, ó, que acontece com todo mundo, tá? Se acontecer com você, vocês vão saber que acontece com todo mundo. É porque é muita confeiteira, gente, não mostra a vida real como que é, não, tá? Não é só glamour, não, meus amores. É a luta. Deixa eu virar eles aqui. Vai, filho. Pronto, virei. Só esse abençoado aqui que não quer virar. Mas ele não tem querer. Mesmo ele grudando, eu vou virar, porque ele não se manda. Entendeu? Ó. Lembra que eu falei que altera um pouquinho a coloração? Opa, chega pra cá. A próxima remessa, a gente vai fazer o quê? Vamos virar ele antes, tá? Pra gente minimizar um pouco essa alteração na coloração, tá, gente? Vou pegar meu pratinho pra gente colocar. E aqui, quando a gente vira, ele fica menos tempo do que da primeira vez, tá?
Gente, vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo ok? Fala aí pra mim. Alguma dúvida? Eu não estou vendo o coraçãozinho subindo nessa tela. O que está acontecendo, hein? O que está acontecendo? Eu não estou vendo o coraçãozinho subindo. Se você está gostando dessa live, está gostando da receita, está entendendo, está gostando de aprender sobre os produtos da Fab, então você curte essa live aí, meu amor. Precisa passar desmoldante? Não. Sim, passamos o desmoldante antes, tá, Carol? Tanto na parte de baixo da maquininha como na parte de cima. A gente precisa passar. E toda leva de massa que a gente colocar, a gente precisa passar desmoldante, tá? Ó, agora nós vamos tirar eles aqui. Ó, tá vendo? Oh, deixa eu pegar ele. Calma aí, deixa eu tirar todos daqui. E aí eu mostro pra vocês. Gente, meu filho ama. Ama, porque ele não tá aqui hoje. Porque senão, meu amor, ele ia amar essa live de hoje, né? Porque ele ia comer tudo depois. Ó, porque tá quente, né? Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é a parte de baixo, tá? Então, altera um pouco a coloração. Essa daqui foi quando a gente virou. Então, ficou menos tempo embaixo, tá vendo? Então, ela alterou menos a coloração, tá? Aí, agora a gente vai colocar mais desmoldante. Vou passar pra cá meu pratinho. Agora a gente vai colocar mais desmoldante. E vamos colocar outra cor, tá? Tira uma dúvida. Sim, pode perguntar, Vânia. Vamos colocar o vermelho agora, tá, gente? Vou chegar pra cá pra vocês verem. E a maquininha continua ligada ali, tá? Usa corante em gel na massa? Sim! Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar novamente. Só um minuto. Deixa eu só botar a massa aqui. E eu vou mostrar qual o corante que nós utilizamos. Nós utilizamos o Soft Gel da Fab, tá? Corante em gel. Utilizamos o super vermelho, o lilás e o azul, tá? Eu já vou mostrar pra você qual que nós utilizamos. E utilizamos também o aroma de baunilha branca, tá? Que dá cheirinho maravilhoso e o sabor também, tá bom? Deixa só eu terminar aqui que eu vou te mostrar. Gente, isso aqui é maravilhoso pra gente ir nas festas de criança, né? Que além de decorar a mesa, a gente utiliza como lembrancinha também. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá. Ó, soft gel, tá? Que nós utilizamos. Soft gel da Fábia. Primeiro, vamos lá. Bater até virar uma espuma, certo? Primeiro, leite, óleo, ovo e açúcar, né? Isso, vai botar o leite, o óleo e o ovo. Bate até virar uma espuminha. Tanto na mão com fouet como no liquidificador. Se for no liquidificador, você já pode botar açúcar junto, tá? Na mão que eu gosto de colocar o açúcar depois. E aí depois... Oi, Val! E aí depois a gente... Gente, é a amiga confeiteira que tá aqui, Val. E aí depois você coloca o açúcar, bate mais um pouco. Aí nesse momento você já coloca o aroma, tá? E depois você vem com os secos, que é a farinha de trigo e o fermento. E aí você vai misturar ali para incorporar, né, a massa. E aí é nessa hora que você vai utilizar o corante para tingir. Se você for fazer a massa toda de uma cor só, você já coloca ali o corante que você vai utilizar. Se você for fazer como eu tô fazendo aqui, várias cores, você separa a massa, né, em potinhos diferentes e tinge cada potinho com uma cor, tá? Obrigada. De nada, meu amor. Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar, tá? Ó, vocês viram? Que legal, amei. É maravilhoso, gente. E vocês estão vendo como é fácil e prático de fazer? Que lindo! Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Vamos ver se já dá pra virar, né? Pra gente fazer aquele esquema que eu falei. Tentar deixar esses aqui menos tempo do que o azulzinho. A gente também tem que ficar atenta pra não tirar cru, né? Deixa eu virar pra cá. Acho que aqui tá dando pra vocês verem, né? Como que eu tô fazendo. Gente, sempre esse aqui quer fazer graça, né? Ele tá com algum problema com a minha pessoa. Até deixar ele pra tirar depois. Que ele está com algum problema com a minha pessoa.
Já leio os comentários. Deixa eu me concentrar aqui pra te virar todos eles. E aí, se você fala assim, ai, Gabi, tô na dúvida se ele tá assadinho, se não tá. Quando a gente tem uma certa experiência, só de olhar a gente já sabe, né? Mas se você ficou na dúvida, você pode fazer um furinho com o palito de dente, igual a gente faz no bolo pra ver se tá assado. Se o palito sair sequinho, então porque ele tá assado, tá? Se sair molhado, com algum resquício de massa... Ai, meu Deus! Com algum resquício de massa, é porque ele ainda não está assado, tá bom? Ó, tá vendo? Esse aqui a gente deixou menos tempo, ó. Então ele alterou menos a coloração, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aqui no TikTok tem essas máscaras. Quero comprar uma também. Pode comprar, Laila, porque é maravilhoso, tá? Eu super indico. A minha foi baratinha, foi R$ 70. E aí tem umas que são um pouquinho maior, né? Que tem mais cavidades. E aí, o que acontece? Tem uma diferença que tem umas que a cavidade ela é um pouquinho mais rasinha. Então, o seu cake dante ele não fica tão gordinho, ele fica mais baixinho. Então, quando você for olhar as especificações, você tem que olhar isso. Eu não me lembro agora de cabeça qual é a... Ai, gente, o centímetro. Eu acho que a mais fininha é 1,5. E essa daqui, a mais gordinha, acho que é 2, alguma coisa assim. Mas você se atenta a isso, tá? Porque se for de 1 ou 1,5, é mais fininho, tá? Os secos, coloca junto em uma bacia e bate com fouet. Isso! Tudo no mesmo fouet. Tudo na mesma bacia, tá? Aí, ó, a Vânia confirmou aqui, ó, 2,5. Entendeu? Aí tem essa diferença, tá? Só se atentar a isso. Mas de resto, é muito boa. Eu gosto muito dessa maquininha. Não dei nada por ela, gente, mas muito boa. Deixa mais um pouquinho. E aí, gente? Estão gostando da live? Estão gostando aqui dessa receita da mini cake donut? O que vocês acharam? Fácil, difícil, complicado? Comenta aí pra mim. Quero saber de vocês. O que vocês acharam da receita? É fácil, é difícil, muito legal. Que bom, Laila. É fácil, é difícil. Dá pra fazer em casa com o que tem. Já vai fazer pra festa do filho. Já vai incluir no seu cardápio. Fala aí pra mim. Quero saber de vocês. Compartilha aí comigo, gente. Ai, tá quente. Fácil, dá pra fazer. Sim. Pena que não assisti do começo. Mulher, mas fica tranquila, tá? Que tudo que eu passei no começo, eu tô replicando aqui. Tô falando aqui pra vocês novamente, tá? Se você anotou aí a receita e o modo de preparo, você consegue fazer de boa, tá bom? Mas se ainda tiver dúvida, pode perguntar também. Não tem problema nenhum não, tá? Gente, eu explico até a pessoa entender. Beleza, vamos tirar esse. E vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Meu copo ali de água já tá até seco. Vocês perceberam isso, né? Que a pessoa gosta de falar. Gente, isso é característica de professora. Gostar de falar, gostar de escrever. É desse jeito. Ó, vamos tirar. Ai, gente, olha que coisa mais bonita. Aqui, vocês viram que o vermelho ele ficou um pouquinho rosa, porque eu não botei muito. Não botei muito. Mas se eu quiser aquele vermelhão, era eu colocar mais. Mas olha que coisa linda, gente. Fala sério. Ai, porque tá quente. Olha isso. Meu Deus! Lindo demais. Agora vamos fazer o lilás. Ó, desmoldante de novo. Faz um misturar todas as cores. Olha, vocês gostam de inventar, né? Mas eu vou fazer. Se eu pedir dar uma ordem, Laila. É Laila, tô pronunciando certo? É Laila mesmo? Então vamos lá. Sobrou um pouquinho aqui, ó. A gente vai fazer um tie-dye. A gente inventa. Então vamos lá. Ó, agora eu vou fazer alguns lilás e... Sim, ela é mesmo. Ah, que bom. É porque é tão chato quando a pessoa pronuncia nosso nome errado, né? Eu não gosto. Meu nome é Gabriela.
Ai, quando me chamam de Gabriele! Aí eu, é Gabriela. Gente, não gosto. Me julguem, mas eu não gosto. Vamos lá. Já volto para os comentários. Ó, vamos fazer aqui o lilás. E eu botei logo aqui na parte problemática, né? Que tá me testando hoje. Ó. Vamos fazer 3 lilás, gente? 3. 3, tá? Ok. E agora vamos fazer aqui... Desculpa. Desculpa o quê, Vânia? Que houve, mulher? Vamos fazer agora aqui... Que a Laila pediu. Que a Laila quer um misturado, gente. Todas as cores. Então vamos atender o pedido da Laila. Ó, a gente vai botar um pouquinho de azul aqui. Aí a gente vem com um pouquinho de vermelho aqui. E a gente vem com um pouquinho de lilás aqui. Assim, Laila, que tu quer, mulher? Tudo misturado? Vamos fazer um com 2 cores. Ó. Lilás e azul. Ó, isso aqui é uma boa ideia pra vocês fazerem, sabe o quê? Pra achar revelação. Sim, vai ficar legal. Pra fazer chá revelação, gente. Faz assim, ó, um com 2 cores. Rosa e azul. Verde e roxo. Né? Da cor que a cliente quiser, da cor que você pedir. Dá pra rechear? Não, esse aqui não, Vânia. Ele é a Vânia que tá perguntando? É. Não dá pra rechear. Assim, vamos lá, né? Deixa eu reformular minha resposta. Você até pode rechear, mas vai ficar uma camada muito fininha de massa, sabe? Então, eu não aconselharia rechear, não. Mas vai de cada um, tá? Como eu gosto das coisas bem recheadas, sou um pouco exagerada, então pra mim, eu acho que não ficaria legal, tá? Mas vale a pena testar, tá bom? Vamos ver como vão sair esses coloridos aqui, hein, gente? Deixa eu lavar aqui minha mão. Olha, vocês gostam de inventar, né? E eu vou na onda de vocês. Pode, também pode. Só que assim, o recheio, ele tem que estar no ponto certo. Ele não pode estar muito mole, pra não vazar. E não pode estar muito duro, porque senão você não vai conseguir rechear e pode estourar o donut, tá? Mas pode também. É porque ele é tão pequenininho, né? Você vai ter que ter aí, e bem devagarzinho, tá? Mas nada impede de fazer, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui se a minha cobertura fracionada ainda tá derretida. Tá. E aí, o legal do Cake Donut é também a decoração que a gente faz em cima, né? Então, geralmente, a gente usa a cobertura fracionada e põe alguns confeitos, tá? Aqui eu vou utilizar essa aqui é ao leite, deixa eu ver. Ao leite, tá? Cobertura fracionada ao leite, mas você pode usar o blend. Minto, ao leite não, é blend. Você pode usar o blend, você pode usar meio amargo, você pode usar a branca. E aí, se você usar a cobertura branca, é bom que você também consegue tingir e deixar da cor do donut também. Então, tipo, o donut azul, você utilizar a cobertura fracionada branca tingida de azul, né? Pra seguir ali o padrão. Ou se quiser fazer colorido também, enfim, tá? Aqui, como eu estou usando o blend, né? O que é o blend? É a mistura do chocolate ao leite com chocolate amargo, tá? Que aí ele não fica muito doce. Cobertura branca é melhor. Aí fica a critério de cada um, tá? Porque como esse aqui é o chocolate blend, ou meio amargo, ou ao leite, a gente não consegue tingir por causa da tonalidade dele, que é marrom, né? Se você quiser uma cobertura tingida, aí tem que ser a cobertura fracionada branca, né? De chocolate branco, que aí você consegue tingir com a cor que você preferir, tá? Boa noite. Como é que o chocolate branco é melhor? Olha, gente, eu utilizo o Cical, tá? Ó, olha aí, ô Laila, teus coloridos aí, ó.
Vamos virar. Ai, ficou lindo, Laila, o roxo e azul. Olha. Mulher, vocês inventam, né? Ai, eu gosto assim, né? Participação de vocês. Isso que eu gosto. Gosto disso, meu povo. Não gosto de ficar falando sozinha, não. Eu, hein? Vira, menino. Virou. Deixa eu voltar. Ai, deixa eu voltar aqui. Ficou linda. Eu gosto muito das coberturas fracionadas da Cical, tá, gente? Eu gosto muito. É o que eu uso, tá? Deixa eu pegar meu pratinho. Vamos, que daqui a pouco a nossa live está encerrando, gente. Preciso finalizar isso aqui com vocês. Vamos lá. E agora, como que a gente faz essa decoração? A gente simplesmente vai pegar o donut, o mini cake donut, e vai mergulhar ali na cobertura fracionada, tá? A gente sacode um pouquinho para sair o excesso. E aí, enquanto a cobertura estiver derretida, é a hora que a gente joga o confeito. A gente pode usar granulado, amendoim, coco ralado, coco flocado, confete, miçanga, marshmallow, jujuba e mais o que você quiser, tá? Nozes, Kit Kat, Fine, o que você quiser, gente, tá? Olha que chique, da Venezuela! Seja bem-vinda! Você tá conseguindo me entender? Não vou falar porque eu tô com medo de pronunciar o seu nome errado, tá? Mas eu tô te vendo aqui, tá bom? Ó, vamos tirar, gente? Olha o lilás. Ui, meu Deus. Ó, ainda caiu uma gotinha do azul aqui. Culpa da Laila. Ó. Olha aqui, Laila. Satisfeita, mulher? Olha aí, ó. Ó. Azul. Ai, azul e lilás. Tá quente. Ó. Vermelho, azul e lilás. Ô, Laila, tu é de onde, Laila? Fala pra mim, qual é o teu estado, Laila? Que eu vou mandar esse donut aqui pra você. Sério? Eu tô com medo de pronunciar errado. Pelo amor de Deus, imagina. Pronunciar. Não, então, melhor a gente falar amiga da Venezuela, que eu tô com medo de pronunciar errado. Ih, carioca, Laila carioca. Da onde, Laila? Qual lugar do Rio, Laila? Olha, meu Deus, uma carioca. Tinha que ser carioca. Tinha que ser carioca, né? Ai, meu Deus. Gente, olha quantos eu fiz. Ainda sobrou massa, tá? Ó, deixa eu desligar aqui a máquina. E ainda sobrou massa. Laila, eu sou do Rio também. Sou da zona norte do Rio. Ó, vamos lá, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22. Ainda sobrou massa. É porque eu poderia ter colocado um pouquinho mais nas cavidades, tá? Pra ele ficar um pouquinho mais altinho. Mas eu não coloquei muito, porque eu fiquei com medo de vazar aqui, tá? Mas a gente poderia colocar um pouquinho mais, ele ia ficar mais altinho, tá? Mas olha, gente, ó. Tem cake donut de todas as cores. Agora vamos fazer aqui a decoração rapidinho, que a nossa live está se esgotando. Vamos lá, ó. Cobertura fracionada, tá? Derretida. De 30 em 30 segundos no micro-ondas. 30 segundos, tira, mexe. 30 segundos, tira, mexe, tá? Até ficar assim, ó, bem fluida, tá bom? Ó. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu pegar aqui o confeito que a gente vai usar. Eu separei aqui um pouquinho de confete. Vou botar aqui no potinho. Ó, confete, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui um outro prato.
pegar aqui. Pegar um outro prato pra gente colocar com a decoração, tá? Tá pra cá. Vou só me ajeitar aqui, gente, meu espaço aqui, ó. Perfeito, vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui o Cake Donut, pegar o azul, que ele tá mais friozinho. Então, o que a gente pode fazer, ó? Você pode deixar tanto essa parte pra baixo ou essa, tá? Então, como a gente vai banhar no chocolate, o que eu vou fazer? Eu vou banhar essa parte que deu uma alteração maior na cor, porque a gente vai tampar com o chocolate. E essa parte azulzinha vai ficar pra baixo, tá? Ó, vou banhar aqui, ó. Vem aqui, mergulho até a metade do donut, mais ou menos, ó. Tá vendo? E aí eu faço esse movimento pra sair o excesso, tá? E aí, ó, vai cobrir toda a parte de cima do meu Cake Donut, tá vendo? E a cobertura fracionada, ela tá lisinha, ó. Deixa eu ver se eu botar pra cá, fica mais claro, ó. Tá vendo? E aí, é nessa hora que eu preciso colocar o meu confeito. Se eu já tenho uma praticidade, já, o que eu costumo fazer? Eu costumo ir molhando de 10 em 10, molho 10, boto confeito. Molho 10, boto confeito. Molho 10, boto confeito, tá? Aí é questão de linha de produção e foi como eu falei pra vocês, a forma que cada um se adapta melhor, tá bom? Mas o importante é você colocar o confeito enquanto a cobertura estiver derretida, tá? Porque senão depois não vai grudar. E aí, gente, o confete é o mais chatinho de colocar, porque você não vai jogar o confete todo de qualquer jeito aqui, tá? Então, você vai colocar um a um. Geralmente, eu coloco de 4 a 5 unidades. E eu não gosto de colocar a cor repetida uma do lado da outra. Me deixa, que eu sou assim. Então, eu coloco... Ó, tá vendo? Falando, até caiu. Então, eu coloquei um verde, um roxo, um vermelho. Vou botar 4, tá? Um vermelho. E vou colocar um azul. Cadê o azul? Um azul. Pronto. Coloquei um de cada cor, tá? Ó. Um confetezinho de cada cor. E aí, eu venho... Olha, Laila. Aí, ó. Lilás, azul e vermelho. Olha, eu tenho invenção. Ó, mesma coisa. Vou molhar aqui. Ó. Faço esse movimento circular para sair o excesso, tá? Aí vocês estão vendo que às vezes pode criar essa bolhazinha aqui no meio, ó. Tá vendo? E aí é só a gente dar umas batidinhas que ela sai. Se ela não sair, a gente estoura ela, né? Esse aqui tá até com um pedacinho aqui de massa. Vou pegar aqui o palito. Essa coisinha aqui, mulher. Vai, mulher. Sai, mulher. Saiu. Saiu. Pronto. Ó. E a gente coloca o confeito. Aqui agora eu vou colocar esses confeitozinhos aqui, ó. Tá vendo? Que é de... tipo miçanguinha, tá vendo? A estrelinha, bolinha, tá vendo? Aí, quando é o confeito pequenininho assim, a gente vem, ó. Ó, a gente vem jogando em cima. Ó. Gabi, e o que tá caindo no prato? Você pode reaproveitar. Você pega o prato limpinho, você pega e vai botando nos outros, tá? Olha, gente. Que lindinho. Com esse confeito. E aí, que preço para venda sugerido? Então, Vânia, eu vou falar pra você o preço que eu vendo, tá? Mas é uma coisa... Eu vou falando e vou fazendo aqui, tá bom? Mas é uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo nas lives, nas aulas para as minhas alunas, que a precificação, ela é uma coisa, assim, primordial na confeitaria, tá? Eu demorei pra entender isso. No início, eu achava que precificava da maneira correta. Só que simplesmente estava tudo errado, né? Eu não sabia quanto era o custo de cada produto que eu tinha. Eu não sabia quanto que era o lucro verdadeiro, né? Eu achava que o lucro era um e era outro completamente diferente, muito inferior. Então, tô furando a bolha, tá?
Então, sim, só para ter uma base de precificação. Então, é muito importante fazer a precificação, porque cada pessoa utiliza um ingrediente diferente, que é valor diferente, né? Então, a embalagem, valor diferente, cada uma tem um gasto, né? Por exemplo, eu trabalho com gás de rua, então é um gasto maior do que o gás de botijão, né? Então, assim, tem todas essas questões, né? Tem a questão da hora de trabalho, qual é o valor da sua hora trabalhada? Eu sei qual é o valor da minha hora, entendeu? Então, assim, tudo isso tem que estar incluso na precificação, tá? Embalagem, tudo isso. E aí, o que acontece? Eu vendo, tá? Ele é assim, nessa embalagenzinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Oh, meu Deus. Ó, essas forminhas menorzinhas, tá vendo? Aí a gente espera ele secar. Eu vou colocar aqui um que tá sem a cobertura, tá? Pra não grudar. Ó, e aí ele vai aqui em cima assim. Ó, aqui dentro, tá vendo? Essa forma cabe direitinho, essa forminha. E aí a pessoa vai lá e coloca na mesa para decorar, né? Ou então a gente também pode utilizar para dar de lembrancinha. Você pode utilizar também para eventos corporativos, para utilizar como lembrancinha, né? Já entrei em outro assunto, né, Vânia? Mas eu vou te falar. Eu vendo por R$ 2,50, tá? A unidade. E aí... Forma de... essas forminhas aqui, ó. De mini. Tá vendo? Ó. De mini cupcake, ó. Tá vendo? Eu vendo a R$ 2,50 a unidade, tá? E aí, por exemplo, a pessoa pediu 100. Aí a gente consegue até fazer um valor um pouco melhor, tá? Mas isso aí vai de cada um. Aí, por exemplo, ó, a gente pode pegar assim, aqui na forminha mesmo. A gente pode botar um saquinho um pouco menor, né? Pra ficar mais bonitinho, ó. Bota num saquinho de celofane, bota um lacinho aqui, uma fitinha, ó, uma lembrancinha. Tá vendo? Então, assim, a gente pode utilizar de várias formas, tá? Essa massa que você fez, essa quantidade, você fez quantos donuts? Então, essa massa, ela rende em média 17 mini cake donuts. Aqui deu 22. E ainda sobrou massa, mas foi o que eu falei. Eu poderia ter colocado um pouquinho a mais nas cavidades, que ele ia ficar um pouquinho mais alto, tá? Então, eu sempre falo na média de 17 donuts, tá bom? Ó, que bonitinho, bota no saquinho. Aqui ele decoradinho, né, com a cobertura, com confeito. Você bota no saquinho assim, ó. Gente, vou falar pra vocês, Páscoa. Se você nunca trabalhou com confeitaria, você quer começar agora, você quer colocar um produto que seja assim, rápido de vender, que seja baratinho. Porque o que acontece, gente? Por exemplo, às vezes a pessoa quer dar lembrança para várias pessoas. Ai, tem as tias da escola, a pessoa tem mais de um filho, é um monte de professora, é pessoa do trabalho, enfim. Então a pessoa ela quer uma lembrancinha que seja barata para ela poder conseguir presentear várias pessoas, né? E é aí onde a gente entra. Então, assim, o importante é a gente utilizar a nossa criatividade e aquilo que a gente já tem, né? Então, você imagina esse mini cake donutzinho aqui. Aí você não precisa fazer colorido, se você quiser também pode, né? Ó, uma ideia, um que ficaria legal, você fazer a massa laranja e fazer a cobertura dele verde e você jogar um granulado colorido de verde pra lembrar o quê? Cenoura. Cenoura lembra o quê? Coelho. Coelho lembra o quê? Páscoa. Entendeu? Então, por isso que eu falei que a gente consegue adaptar ele pra quase todas pode até todas, né, as datas comemorativas. Ou então você pode colocar a cobertura fracionada e colocar aqueles... Ai, meu Deus, como é que se fala? Os docinhos de açúcar, né? E colocar aqui um coelhinho, uma cenourinha, um ovinho. Também fica lindo. Ou então, que geralmente é como eu faço, você pode fazer como? É que eu não tenho nenhuma embalagem dessa aqui. Essas embalagens quadradinha, retangular, você coloca 4 unidades ali, ela é com tampinha, fecha, e em cima você coloca um adesivo Feliz Páscoa. Gente, essas coisas vendem muito. Vendem muito. De repente você fala assim, ai, Gabi, eu não quero fazer pra vender. Você faz pra você presentear, entendeu? Você dá pros sobrinhos, tem gente que tem um monte de sobrinho, né?
Tem um monte de afiliado. Dá pros sobrinhos, dá pros afiliados, dá pra mãe, dá pra avó, dá pra tia da escola, dá pro porteiro, dá pra babá, dá pra família toda. Entendeu? Então, assim, é uma ótima... Ano passado, eu não coloquei o mini cake donut no meu cardápio de Páscoa. Mas esse ano ele vai estar presente. Sim, senhor. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que você consegue produzir antes, né? Você deixando ele bem guardadinho ali num pote hermeticamente fechado. Você pode até guardar ele na geladeira, ele bem fechadinho, bem vedadinho, entendeu? Então, assim, gente, é muito bom pra vender, tá? É uma ótima opção pra você vender. E em festa também, vou falar pra vocês. Às vezes, quando às vezes eu tenho assim encomenda, às vezes sempre sobra um pouquinho, né? De massa, às vezes sobra tipo assim uns 12, 15 donut, o que eu faço? Boto nesses potinhos que eu tô falando pra vocês, né? 4, meu amor, e vendo aqui no condomínio onde eu moro. Anuncio e vendo. Ó, hoje eu tenho caixinha com 4 mini cake donut. Entendeu? Eu vendo nem lembro quanto que eu vendo. Não sei se eu vendo a R$9. Algo assim, tipo, pra poder vender rapidinho, entendeu? Pra você não perder dinheiro. Então eu boto assim, ó, e vende rapidinho, gente. Sabe? Então é uma ótima opção pra vocês, tá? Então, recapitulando, utilizamos, cadê? Soft Gel da Fab, tá? E Aroma, ok? Falamos também do corante específico para chocolate. Falamos também do Neocolor, tá? Que ele é tanto lipo como hidrossolúvel, tá? Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero que vocês tenham conseguido anotar a receita. Espero ter conseguido esclarecer todas as dúvidas de vocês. E espero que vocês tenham conhecido um pouco mais dos produtos da Fab. E quem ainda não usa, que possa passar a utilizar, tá? E dar um feedback. Tudo que vocês postarem no Instagram de vocês, marcando a Fab reposta vocês, tá bom? Laila, gostei muito. Ai, que bom, Laila. Fico feliz em saber, tá? Então, eu quero agradecer muito aqui a presença de vocês, todos que estiveram aqui interagindo, quem curtiu, quem compartilhou, quem comentou, quem ficou quietinho daí só assistindo, tá? Muito, muito, muito obrigada. Mês que vem estaremos aqui novamente, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Deus abençoe você, tá? Sua casa, sua família. Você que tá começando agora na confeitaria, que Deus possa te dar direção e sabedoria pra você saber quais os melhores produtos trabalhar, pra você saber como aprender a precificar, que é importantíssimo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem, tanto aqui no TikTok quanto na rede vizinha. Meu Instagram é @mailessabor. MAILES Sabor, @Mailes Sabor, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar lá também. Vai ser um prazer estar ajudando vocês, tá bom, gente? Ó, beijão, fica com Deus e até a nossa próxima live.